Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu gostaria de dar uma dica. Essa dica tem bastante a ver com questionamentos que eu tenho recebido recentemente de alguns alunos meus que perguntam com frequência como que eles aumentam o vocabulário deles em inglês. E eu não consigo pensar em uma resposta melhor que não a leitura. Eu sei que é bastante difícil falar sobre leitura no Brasil, que é um país que a gente sabe que praticamente não lê. Inclusive saiu uma pesquisa recentemente que fala que os brasileiros é um povo que lê cada vez menos, mas eu acho muito importante reforçar o papel da leitura, especialmente no aprendizado de um idioma novo. Então não importa se vocês estão aprendendo inglês, espanhol, alemão, seja lá qual for o idioma, a leitura ela tem um papel muito importante, porque além de te colocar em contato mais tempo com o idioma, com certeza vai te colocar em contato com palavras novas. E não tem como você aprender palavras novas se você não tem contato com essas palavras. Então eu acredito que também não dá, claro, você pode fazer isso, mas se você só colocar em prática o seu inglês durante as aulas, que normalmente acontecem durante 1 hora por semana, essa exposição é muito pouca. Então, se você conseguir fazer isso através de um livro, por exemplo, com certeza vai acelerar bastante o processo. E aí você pode estar pensando assim, mas eu sou iniciante, eu não tenho repertório ainda, eu não consigo ler. E eu te digo que sim, mesmo se você for iniciante, você consegue pegar um livrinho para ler, sim. O que acontece é que a gente tem algumas editoras que fazem um trabalho fantástico. Eles pegam clássicos da literatura e adaptam para o nível de inglês dos alunos. Então, eu trouxe aqui como exemplo 2 livrinhos que eu já trabalhei e já fiz projetos de leitura com os meus alunos. Um deles é o Christmas Carol, do Charles Dickens, claro. Aqui a gente não tem o livrinho original, isso aqui é uma adaptação. Então, aqui no caso, a gente está trabalhando com o nível Elementary, que é um nível iniciante de inglês. E o outro livro que eu trouxe aqui para mostrar é o Jane Eyre, da Charlotte Brontë, que também é uma adaptação. Esse aqui é da editora Macmillan e esse aqui é da editora Helbling. Ambos são livros muito fofos, são muito legais. Eu gostei, me diverti, sempre me divirto quando eu faço esse tipo de projeto de leitura com os alunos. E é sempre muito enriquecedor, porque a quantidade de vocabulário que a gente tem aqui é indescritível, gente. Então, só para mostrar para vocês terem uma ideia, aqui embaixo do livro a gente tem um pequeno glossário. Isso não significa necessariamente que essas são todas as palavras que provavelmente vocês não conheçam. De repente pode ter mais palavras que vocês não conheçam, mas não importa. O livro, ele já faz esse trabalho de pegar algumas palavras que provavelmente são novas para o leitor e já mostra o sentido dessas palavras. E o mais legal é que essas palavras, elas são repetidas ao longo da história. Então, uma vez que você leu aqui o significado dela, quando você vê essa palavra de novo mais para frente na história, você pode até esquecer qual que é o sentido da palavra, mas então você volta aqui no seu glossário, vê novamente o sentido dela, e isso vai acontecer tantas vezes ao longo da leitura que quando você conseguir terminar o livrinho, você já vai ter um repertório muito maior. Uma outra coisa muito legal que acontece nesses livros também, eu vou parar de mostrar os livros porque tá espelhando a minha câmera, né? Então não, vai ficar tudo distorcido para vocês, mas enfim. Uma outra coisa que acontece nesses livros também é que atrás do livro a gente tem vários exercícios de compreensão de texto. Então isso aqui é muito legal para ver se vocês realmente entenderam o que está sendo transmitido, realmente entenderam a mensagem. A gente tem alguns exercícios de vocabulário também. Então, por exemplo, eles pegam uma palavra beautiful, um exemplo aqui. E nos exercícios de vocabulário, eles pedem para vocês escreverem sinônimos dessa palavra, antônimos dessa palavra. Então é bastante legal, é um exercício muito legal mesmo. Uma outra coisa que eu acho bastante importante de trazer nesse vídeo aqui é a respeito do processo pelo qual o nosso cérebro passa quando a gente está aprendendo um vocabulário novo. Então, algo que eu já tive a oportunidade de experienciar em várias aulas é quando o aluno se depara com uma palavra nova, ele pergunta o sentido daquela palavra para mim, eu falo o sentido da palavra para ele e aí posteriormente a gente tem a oportunidade de ver essa palavra novamente em um outro contexto. E aí muitas vezes o que acontece é o seguinte, o aluno fica frustrado porque ele vê a palavra, ele reconhece aquela palavra, mas ele ainda não lembra qual o sentido é atribuído àquela palavra.
Então, ele precisa perguntar novamente para mim qual é o sentido da palavra, e muitas vezes eu sinto que tem essa postura de culpa. Então, eles falam coisas do tipo, ai, você já me explicou essa palavra, mas eu ainda não gravei. Você pode falar para mim de novo o que ela significa? Ai, como que eu não lembro disso? E na verdade, é muito normal a gente não lembrar de coisas que a gente aprende. No processo de aprendizado de vocabulary, especialmente, como eu falei, o nosso cérebro passa por um processo bastante complexo. A primeira etapa seria a etapa do noticing, que é quando a gente está lendo um texto, a gente se depara com a palavra, uma palavra que a gente não conhece, e a gente reconhece que a gente não conhece aquela palavra. A segunda etapa vai ser o recognition, que é quando a gente vê aquela mesma palavra sendo utilizada em outros contextos, que foi parecido com o caso que eu contei para vocês do aluno, né? Então, ele tem a oportunidade de ver aquela mesma palavra, mas ele ainda não consegue atribuir um sentido a ela. Então, depois disso, a gente vai ter o understanding, que é quando o aluno de fato consegue atribuir, consegue memorizar o sentido daquela palavra. Então, olha só, a gente teve 3 etapas até agora somente para lembrar o sentido da palavra. Nesse momento, o aluno ainda não se apossou daquela palavra totalmente, porque por mais que ele consiga lembrar o sentido da palavra, ele ainda não trouxe essa palavra para o vocabulário dele. Isso só vai acontecer posteriormente, que é quando a gente vai ter a última etapa, a etapa do production. Então, o production, sim, é quando a gente já vê a palavra, a gente reconhece a palavra, a gente consegue atribuir o sentido à palavra e a gente finalmente consegue utilizar essa palavra. Eu confesso para vocês que na parte da production é uma parte bastante desafiadora, porque por mais que a gente saiba o sentido da palavra, muitas vezes a gente sente aquela síndrome do impostor. Então é como se aquela palavra ainda não pertencesse a gente, é como se ela ainda não pertencesse ao nosso vocabulário, porque ela vai soar estranha na nossa boca nas primeiras vezes que você emiti-la. Então, eu lembro no português mesmo, teve uma palavra que eu aprendi, eu nunca vou esquecer dessa palavra. Eu estava lendo um livro e eu me deparei com a palavra verossímil. E eu não tinha conseguido entender o sentido da palavra verossímil. Eu lembro que eu devia ter uns 15, 16 anos na época. E o verossímil, qual que é o sentido dessa palavra? Fui atrás do significado da palavra e aconteceu todo esse processo aqui que eu estou descrevendo para vocês. Depois vi essa palavra novamente em outros contextos, não lembrei o significado dela, até que finalmente eu decorei o significado da palavra e comecei a usar essa palavra no meu vocabulário. Eu lembro a primeira vez que eu usei a palavra verossímil, eu estava conversando com uma amiga e essa palavra soou muito estranha para mim, porque eu senti como se essa palavra não fizesse parte do meu vocabulário, do meu repertório, né? Essa palavra só começou a realmente se incorporar em mim depois que eu usei ela diversas vezes. Então, se a gente está falando isso em termos de português, que é o nosso idioma nativo, né, a mother language, imagina então numa segunda língua, num segundo idioma. Então, para a gente realmente ficar um pouco mais confortável com a palavra, a gente tem que utilizá-la várias vezes, né? E a leitura é um ótimo exercício para a gente conseguir fazer isso. Então, eu dei toda essa volta para voltar a falar da leitura. A leitura realmente, gente, vai conseguir expor a gente a uma quantidade infinita de palavras que muitas vezes são novas e que a gente não encontraria em outros contextos, a não ser o contexto da leitura. Então, fica aqui a minha dica. Caso vocês queiram ver livros parecidos com esses daqui, eu vou deixar um link no qual vocês conseguem encontrar livros que, de novo, não são os livros originais, porque os livros originais a gente precisaria realmente de um arcabouço de vocabulário muito maior, mas não é o caso dessas adaptações aqui que eu mostrei para vocês no vídeo. Então, essas adaptações, elas são muito mais acessíveis, muito mais palatáveis, e eu acredito que vale muito a pena, ok? Então é isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau!